O bicho-papão de Bocaiúva, a visão da criança parte 2. Eu não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. As memórias estavam como um pesadelo vivo, se arrastando por minha mente. Quando eu fechava os olhos, ainda via aquele monstro, com os olhos negros e sem fundo, observando-me das sombras. Quando o psicólogo começou a me perguntar mais sobre o que vi naquela casa, minha garganta ficou apertada, e eu sabia que, se eu falasse, ele não entenderia. Ele não poderia entender o que era sentir o bicho-papão tão perto, tão real, como se ele estivesse dentro de mim, como uma parte de meu corpo. Você viu ele? De verdade, o psicólogo perguntou, inclinando-se um pouco para frente, como se estivesse tentando buscar alguma pista em minha expressão. Ele estava sério, mas eu sabia que não acreditava em mim. Como poderia acreditar? Ele achava que era apenas um trauma, algo que a mente de uma criança criava para lidar com o medo. Mas o bicho-papão não era algo que você apenas via ou imaginava. Ele era algo que você sentia. Eu senti ele e eu disse, tremendo, as palavras saindo devagar. Ele estava ali, na casa, na noite em que tudo aconteceu. A sala parecia mais quente agora, como se a escuridão que o bicho-papão trouxe tivesse se infiltrado. Ele se escondeu nas paredes, nas sombras, não importava onde eu olhasse, ele estava lá, esperando. O psicólogo me observava atentamente, anotando cada palavra, mas eu sentia que ele não compreendia o verdadeiro horror. O que eu descrevia era mais do que simples medo, era uma sensação de inevitabilidade, como se não houvesse escapatória. Ele só espera. E quando a gente menos espera, ele aparece. Sempre aparece, continuei, tentando me controlar, mas minhas mãos suavam e meu coração batia rápido demais. Ele te atacou, o psicólogo perguntou, como se estivesse tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Não sabia o que dizer. Como explicar que o bicho-papão não precisava atacar fisicamente? Ele atacava a mente, os pensamentos, os sentimentos. Ele tomava sua alma e deixava um vazio tão grande dentro de você que a única coisa que restava era o medo, aquele medo absoluto e sufocante. Não, ele nunca precisa atacar. O medo é o ataque. O psicólogo, por um momento, se recostou em sua cadeira, pensativo, mas com o olhar fixo em mim. Ele parecia preocupado, como se estivesse percebendo que talvez não fosse apenas uma fantasia de criança. Ele estava começando a perceber que talvez o que eu falava tivesse algo mais real do que ele poderia imaginar. Eu não sei como mais explicar, eu disse, respirando fundo, ele nunca se mostra de verdade. Ele é só a presença. Mas se ele vê que a gente está fraco, aí sim, ele se aproxima. E ele me encontrou. Eu vi ele de perto, eu vi como ele se move pela casa, como ele se espalha, como se fosse parte das paredes. Eu fechei os olhos, sentindo meu corpo congelar de novo. Ele sabe onde eu estou, onde quer que eu vá. O psicólogo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse absorvendo tudo o que eu estava dizendo. Mas ele não sabia o que estava acontecendo na minha mente. Ele não sentia o que eu sentia quando ele estava lá, no fundo das sombras, esperando. Eu sabia que, se eu olhasse para trás agora, o bicho-papão estaria ali, esperando por minha fraqueza, observando, só esperando o momento certo. Ele me perguntou sobre o meu passado, como se isso pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Perguntas sobre minha casa, minha família, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o sussurro distante, e eu sabia que ele estava ali, observando, esperando que eu falasse mais. Não sabia como explicar para o psicólogo que tudo o que eu queria era sair dali, escapar dessa sala, fugir daquele homem. Porque ele era o único que não entendia. Ele achava que tudo tinha uma explicação simples, mas não havia explicação simples para o bicho-papão. Eu não posso ficar aqui, eu disse, me levantando abruptamente. Ele sabe onde eu estou. Ele vai me pegar aqui também. O psicólogo tentou me acalmar, me chamando de volta, mas eu não conseguia ouvir suas palavras. O que ele não entendia era que não era uma questão de estar seguro. O bicho-papão podia estar em qualquer lugar, e quando ele decidia me encontrar, ele não precisava de portas ou paredes para me alcançar. Ele só precisava de mim. Ele parecia cada vez mais preocupado, tentando me fazer entender que estava tudo bem, que eu estava em um lugar seguro agora.
Mas eu sabia que não estava. Eu sabia que, assim como antes, o bicho-papão estava observando, estava esperando, se preparando para mais uma caçada. Eu fechei os olhos e comecei a respirar mais rápido, meu corpo tremendo. Eu vi o rosto dele, murmurei, minha voz saindo quase em um sussurro. Eu vi, ele me olhou nos olhos e me disse que não havia mais escapatória. A sensação de pânico aumentava a cada palavra que eu dizia, como se aquele simples relato fosse abrir uma porta para o monstro. Você viu o rosto dele? Como ele é? O psicólogo perguntou, tentando parecer calmo, mas seu tom de voz traía sua preocupação. Ele queria saber, e eu sabia que, ao contar, eu estava colocando todos nós em perigo. O bicho-papão nunca permitia que falássemos sobre ele sem se aproximar. Cada palavra minha estava o trazendo mais perto. Ele tem uma face sem forma, mas, com um sorriso. Um sorriso enorme, que não acaba nunca. Os olhos são escuros, mas não têm fim. Ele não tem corpo, ele é só a sombra que se move pela casa. Eu respirei fundo, sentindo meu corpo gelar de novo. E ele sabe meu nome. Ele sabe quem eu sou. O psicólogo se levantou, olhando pela janela, como se esperasse ver algo do lado de fora. Ele parecia desconcertado, mas não sabia o que mais eu poderia dizer. Eu já havia dito tudo, mas eu sabia que não ia adiantar. O bicho-papão estava ali, e nada poderia impedir que ele me encontrasse novamente. Eu só não sabia quando. A sessão terminou de uma maneira estranha, como se algo estivesse suspenso no ar. O psicólogo me olhou, tentando me dar alguma esperança, mas eu sabia que não havia nada que ele pudesse fazer. Ele tentou me acalmar, dizendo que tudo poderia ser um efeito do trauma, uma maneira da minha mente processar o medo. Mas eu sabia que ele não entendia. Você vai sair dessa, ele disse, tentando sorrir. Mas eu não conseguia acreditar. O sorriso do psicólogo parecia vazio, como se ele estivesse tentando enganar a si mesmo mais do que a mim. Quando saí da sala, as sombras começaram a me seguir novamente. Não era mais a segurança que eu sentia em meus passos. Eu sentia os olhos do bicho-papão me observando, aguardando o momento certo para atacar. Mas, por um instante, eu pensei que talvez ele não tivesse ido embora de verdade. Talvez ele estivesse só esperando, até que eu abaixasse a guarda novamente. Naquela noite, quando eu me deitei na cama, não consegui dormir. O silêncio da casa parecia estar carregado com sua presença. Eu sabia que o bicho-papão não iria me deixar em paz. Ele sempre voltaria. E, por mais que eu quisesse acreditar que tudo isso era um pesadelo, eu sabia que o pior ainda estava por vir.